Graça e paz, irmã Rosana Moreira, seja bem-vinda. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos passando aqui, mais esse dia por graça e misericórdia de Deus, para continuar o devocional Café com Deus. E vamos dar continuidade na parte final do capítulo 5, capítulo esse que a gente viu ontem se iniciando lá no tanque de Betesda, com a cura daquele enfermo, daquele paralítico. E no contexto aqui do capítulo, a história continua, porque os fariseus indagam por que Jesus fez milagre no sábado, por que Jesus estava descumprindo uma lei, uma regra. E aí agora, essa segunda parte, para o final, é Jesus falando. Então, bora lá. E vamos começar com uma oração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por ter nos enviado o teu Filho amado Jesus Cristo, o qual pagou as nossas dívidas, o qual pagou os nossos pecados na cruz, sendo um sacrifício substitutivo, e nos deu o direito de ser chamados filhos teus e herdar a coroa da vida eterna para todo aquele que em Cristo crer e confessar. Te agradecemos pela essa graça maravilhosa que é Jesus Cristo e o seu sacrifício. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela semana, pelo trabalho, pelos amigos, pelo alimento que o Senhor tem colocado na nossa mesa. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O que te pedimos, Pai, é que nos revista com teu poder, com tua glória. E nos guarde de todo mal. Que nos guarde do tentador também. Mas que em tudo que a tua glória, o teu poder, a tua força venha nos fortalecer cada dia mais. Nos enchendo com o Espírito Santo. E nos dando capacidade para levar essa palavra esta de salvação, para anunciar as boas novas, que Jesus morreu para salvar. Te agradecemos, Pai, por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou começando fazendo a leitura, que faz o seguinte. Versículo 16 em diante. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu a resposta: eu lhes digo a verdade, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho, ele mostra tudo o que faz. Sim, pela admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida àquele a quem nele crê. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todo o honre o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu vos asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouviram viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para o julgar, porque é o Filho do homem. Não fique admirado com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor. E sei que o seu testemunho é meu respeito e válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque o testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunha a meu respeito. Vocês nunca ouvirão a sua voz, e nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês. Vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês podem ter a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus, o único? Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem o acusa é Moisés, em que estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Glória a Deus. Bendito é teu nome. Graça e paz, meu irmão Rodolfo. Como você está? Maior prova de amor. João 3,16. Não existe outra prova maior que amor. No seu sacrifício de Cristo. O contexto aqui fala o seguinte: os fariseus questionando Jesus pelo milagre que ele tivera feito naquele dia, num sábado, em um homem que estava à beira de um tanque, que era uma pura enganação, o tanque de Betesda. E Jesus fala para aquele homem num sábado: pegue a tua maca, pegue a tua cama, pegue o teu leito e saia. Ali era um sábado. Os judeus, quando viram aquele homem carregando aquela maca, falaram: o que você está fazendo? Você não pode carregar nada, hoje é sábado. E aquele homem fala assim: mas um homem veio aqui e me curou, mandou eu carregar minhas coisas, eu estou andando, eu não andava, eu era enfermo, seja lá qual for a enfermidade daquele homem. E os fariseus ficaram irados. Como que pode? Quem que é esse homem que operou milagre no sábado? A legalidade, o legalismo era tanto dentro do homem, e é até hoje, que eles não viram o que Jesus fez, o milagre maravilhoso que Jesus fez naquele dia para provar quem era realmente Jesus, para provar que o que agitava as águas ali não era um anjo de Deus.
para provar que o enviado de Deus tinha chegado e falou: saia daí. Eles se pegaram não pelo milagre, não ficaram espantados pelo milagre que o Senhor fez com um homem de 38 anos enfermo, mas sim porque Jesus operou um milagre no sábado. E naquele momento eles começam a indagar: como pode você descumprir uma lei? E Jesus responde: naquele sábado, meu Pai ainda hoje continua trabalhando. Ou seja, se nós estamos em pé, se vocês estão em pé, se vocês levantaram, fizeram as suas orações, tomaram os seus cafés, estão fazendo isso que vocês estão fazendo, é porque o Pai trabalhou a teu favor e te deu o fôlego de vida. E assim como meu Pai trabalha, eu também trabalho. Eles ficaram mais irados ainda, a ponto agora de piorar a situação. E falou assim: agora nós devemos matá-lo, porque além de descumprir a lei, você falou que é o Filho de Deus, se igualando igual a Deus. Irmãos, Jesus é o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado. Jesus, ele é a manifestação visível do Deus invisível. Quem vê a mim, vê ao Pai, Jesus falou. E ele fala aqui sobre o testemunho. Eu testemunho nele e ele testemunha sobre mim. E Jesus, ele continua falando sobre várias das coisas, assimilando o que o Pai faz e o que ele faz, dando assim autoridade, não só como Filho, mas como o próprio Deus, a segunda pessoa. E no versículo 24, ele deixa uma das suas declarações mais lindas. Mais linda. Mas antes de eu entrar nesse versículo 24, é engraçado que Jesus, ele ainda continua alfinetando os fariseus, principalmente quando ele fala sobre o testemunho, que ele testemunha do Pai, o Pai testemunha sobre ele, e ele usa a questão de João Batista. Os homens da lei, os doutores da lei, eles eram peritos em analisar as Escrituras. Eles eram peritos na Torá, na Tanakh. Eles analisavam tudo minuciosamente, mas sobre a letra. É por isso que Jesus fala assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ponto. Ele está fazendo uma indagação aos fariseus. Falou: vocês estudam as leis, vocês estudam as Escrituras, vocês estudam tudo que vocês têm, tentando buscar uma maneira de se salvar através da lei. Mas o que vocês não entenderam é o que ele fala aqui agora. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Vocês estão dando valor no que está escrito, mas agora a palavra se fez carne, está diante de vocês e vocês não estão vendo. Porque as Escrituras testificam de mim, ela aponta para mim, ela fala sobre mim. Ele termina o versículo, o capítulo falando sobre Moisés, que Moisés reescreveu a respeito dele. Como que pode, se vocês creem em Moisés, e Moisés falou de mim, e vocês não creem, como eu vou fazer que vocês creiam em mim? Moisés para eles era a maior autoridade. O engraçado é que nós vemos hoje muitas pessoas que não entendem isso também. Uns acham que a Bíblia é somente um livro. Outros depositam e sabem que é o maior item da sua fé, porém não abrem para ler. Outros abrem a Bíblia, reconhecem o que ela tem aqui dentro, leem, mas não entendem. Leem com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito fechado. Nós devemos buscar em oração
para que o Senhor abra a nossa mente para entender o que está escrito aqui dentro. Porque a palavra de Deus, as Escrituras testificam daquele que morreu por nós, por amor. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia só aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. Então tem muita gente que lê as Escrituras. E nós não precisamos ler as Escrituras. Nós temos que comê-las, nós temos que examiná-las ponto a ponto. Nós vimos ontem que um colchete dentro das Escrituras tem um significado muito grande que pode mudar completamente a compreensão e o entendimento. Então se debruce na palavra de Deus. Coma a palavra de Deus, pedindo a guia, o poder do Espírito Santo. E no versículo 24, Jesus, 24 e 25, ele faz uma das suas maiores revelações e até mesmo profética, quando ele fala assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Nós somos nascidos no pecado, sendo desligado de Deus. Assim, nascemos mortos espiritualmente. Se nós não entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, se nós não se entregamos a Jesus, nós vivemos mortos em nossos pecados. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele passa da morte para a vida. Vida esta espiritual. Vida essa eterna. Aqueles que já estão em Cristo hoje não fazem mais parte da morte, mas sim da vida. Então o crente já não pertence mais à morte. O crente que está em Cristo pertence à vida eterna. E ele continua: e eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho a vida em si mesmo, e deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fique admirado com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Aqui Jesus ele faz uma profecia que se cumpriu naquele momento e vai se cumprir ainda no seu retorno. Quando Jesus voltar, aqueles que crerem já estão no pó da terra ressuscitarão para viver agora eternamente. Mas isso não quer dizer que nós já não estamos nessa vida. Sim, se estamos em Cristo, já temos essa vida. Porque o crente já não pertence mais à morte. Se crê em Jesus Cristo, a morte não tem mais poder. Mas Jesus, quando ele fala sobre o túmulo, que ressuscitarão, levantarão, quando ele está na cruz, e ele grita lá, Tetelestai, está consumado. Naquele momento, quando o véu do templo ele rasga de cima e embaixo, a Bíblia também relata, se não me engano, em João, que as terras se fendem e os mortos ressuscitaram ao ouvir a voz daquele que gritou Tetelestai. Então, no momento da cruz, as Escrituras nos diz que os mortos ressuscitaram. Ele fala, os santos ressuscitaram. A glória, o poder foi tão grande na cruz, quando ele pagou a nossa dívida, que aqueles que já estavam mortos, esperando a vida de um Messias, ressuscitaram. É claro que eles ressuscitaram, tornaram a vida de novo, não tornaram a vida, não ressuscitaram como é a esperança que nós vamos ressuscitar, com corpos glorificados igual ao de Cristo. Mas eles tornaram a vida de novo. E provavelmente voltaram a morrer mais para frente. Mas aqui se cumpre o que Jesus falou, quando ouvirem a minha voz, na cruz clamando, Tetelestai, está pago, os mortos se levantarão.
E quando ele vier em nuvens de glória, buscar a tua igreja, aqueles que já dormem, aqueles que já estão mortos, ressuscitarão para reinar e viver eternamente com ele. Porque o crente já não pertence mais à morte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqueles que estão em Cristo não pertencem mais à morte, mas sim à vida. Leve essa mensagem hoje, para que nós possamos mais hoje resgatar uma alma da garra do inimigo. Que nós possamos tirar mais uma pessoa que está condenada à morte, apresentando a vida que é Jesus Cristo. Pois aquele que crê já não pertence mais à morte, mas sim à vida eterna, que é Jesus Cristo. Você tenha um ótimo dia, graça e paz, uma ótima sexta-feira, uma ótima semana, e Deus te abençoe. Os que passaram aqui, Vinícius Ferreira, Deus abençoe. Minha Rosângela Moreira, Deus abençoe. E meu brother TKS, meu brother, Deus abençoe grandemente. Até nos dias de hoje tem os julgamentos. Exatamente. Todo mundo pensa, né, brother, que Rodolfo, que ninguém para analisar, né? Tem aquele louvor lá que ruge como um leão, né? Ele virá como um leão. E acha que vai ser... Se a gente analisar o que o leão, quando ele chega, o que ele faz? Se você está em um lugar onde você se depara com um leão, o que ele pode fazer com você? O que ele vai fazer com você? Quando Jesus veio, ele veio pela primeira vez, ele veio como um cordeiro para resgatar e para salvar. No seu retorno, ele virá como um leão para julgar. Para julgar. Então a segunda vinda dele como leão não é um gato, não um felino pequenininho, mas sim para impor a sua justiça, o seu reino, poder de autoridade. E bendito seja aquele que está nele, bendito seja aquele, bem-aventurado seja aquele que já não pertence mais à morte. Deus abençoe, meu querido, fica com Deus, tenha um ótimo dia, tamo junto, graça e paz.